Hoje falaremos sobre a constituição energética dos animais, né? Como funciona o desenvolvimento de uma proteção energética animal, de que maneira isso funciona, né? Por que funciona? Porque é assim. E é importante que nós saibamos que tudo na vida obedece uma construção com base no elemento tônico. Tudo. Tudo, tudo nesse planeta tem base num elemento tônico. Como assim, Danilo? Explica. Sim, você vai ver que existem animais da água, ok? Animais da terra, animais do ar e os animais de fogo. Quais são? Como assim, Danilo? Tem animais do elemento fogo? Sim, claro que temos. Nós não temos animais venenosos? Não temos animais com veneno? Não temos animais que brilham, que têm luz própria? Não temos animais que iluminam em todos os ambientes? Temos animais que brilham na água, animais que brilham no escuro, animais que brilham nas matas. Temos animais de fogo, que são da linha das salamandras, né? Então nós temos animais de todos os elementos. Temos animais de fogo, terra, água e ar. Importante saber e perceber isso. Assim como temos animais específicos que agradam cada orixá, assim como temos animais específicos conectados a cada signo do zodíaco, assim como temos animais específicos para cada ser humano, assim como tem alguns seres humanos que não podem entender determinados animais. Como saber? Existe um método. Agora, primeiramente, antes de tudo, precisamos saber como funciona o elemento proteção quando falamos de animais. Muito se fala dos animais e eles têm sim uma afluência, uma vivência energética dentro do lar. Perceba que existem países, existem lugares com infestação de determinados animais. Por quê? Questões energéticas, única e exclusivamente energéticas. Assim como temos países onde não tem determinados animais. Tem cidades que não têm determinados animais. Então é importante a gente entender que cada animal serve para um propósito. Falar sobre o tônico, sim, elemento água. Qual animal é tônico na direção do elemento água? Os peixes, ok? Os répteis subaquáticos, ok? E até alguns mamíferos. Perceba que existem mamíferos na água, assim como existem répteis nas árvores. E tem até répteis que voam. Tem cobra que voa. Tem peixes que voam. Ok? Tem mamíferos de pata que vivem dentro da água. Assim como tem animais que brilham no escuro e mostram a luz, identificados com o elemento fogo. Conseguiu entender, Odilei? Então, o tônico de cada animal se dá em cada elemento. E dá choque, exatamente. Tem ainda os que dão choque. Ou seja, eles têm uma energia neles, né? Coisa mais bonita, uma nuvem de vagalumes que ilumina potentemente, não é verdade? Ou um cardume de água marinha que brilha no escuro,
Na escuridão da profundidade do oceano, existem animais que iluminam. Então é importante a gente entender a natureza das coisas. Quer ver uma coisa interessante? Vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês já tinham percebido isso. A Terra não tem luz própria. A natureza da Terra é a escuridão. Se não fosse o Sol, seríamos um país com um planeta congelado. Não é interessante isso? A natureza do nosso planeta é a escuridão, é o escuro. Ok? Conseguiram pegar a profundidade disso? Não nasce o dia e nasce a noite. Não é noite. O sol interfere na noite. E quando ele vai embora, a noite prevalece porque nós somos um planeta escuro. Tem o sol interno magnético, mas não é luminoso e nem calorífico. Porque a Lua também é magnética, mas não é luminosa o suficiente para aquecer a Terra. Então me diga, a natureza da Terra é luz ou é trevas? Trevas. Escuridão. Eu perdi, precisei responder. Perdeu o quê, Ju? Que parte? Pode abrir e falar. Que parte você perdeu? Parte do Sol. Sim, eu estava falando que a Terra, a natureza da Terra é a escuridão. Se não fosse o Sol, nós seríamos um planeta congelado. Nós não temos. Na verdade, a natureza de tudo, né? Se não for o sol, as estrelas, não tem luz, né? É tudo trevas. Matéria Exatamente. escura, tudo. A Terra seria pura escuridão, não é? Então, observem que teve um momento, estava ouvindo um arqueólogo falando, que eles mapearam um momento na Terra onde uma grande nuvem de poeira, de pó, depois de um grande cataclismo que houve na Terra, bloqueou a luz solar e congelou a Terra, porque a luz solar foi bloqueada. Que coisa sensacional pensar que nós caminhamos num planeta cuja a natureza é escuridão. Ou seja, a vibração tônica, energética do nosso planeta é mais potente na noite ou no dia? Quem já fez rituais noturnos, quem já consagrou de forma noturna, sabe que não existe momento mais potente para se utilizar de uma medicina sagrada para se fazer um ritual do que no período noturno. Nós estamos falando da natureza, ok? E nós, seres humanos, recebemos de Pachamama e Viracocha, recebemos do universo, da espiritualidade, companheiros nessa terra. Eu lhe pergunto, o que é mais natural? Andarmos próximos aos animais ou distantes dos animais? Próximos. É mais natural que tenhamos animais por perto, porque eles fazem parte do equilíbrio. É assim desde o princípio. Temos animais por perto? Nem sempre. Hoje moramos na selva de pedra, que não abriga animais. Muito difícil. Você já teve a oportunidade, quem já teve a sensação de tocar um grande animal?
de grande porte, um cavalo, ou um grande felino, um boi, uma vaca. Quem já teve a oportunidade de tocar um animal como esse? Vocês conseguiram perceber a força, a potência, a energia que tem num animal? Então, nós, seres humanos, nos tempos atuais, estamos desprovidos dessa guarda. Ok? Conseguem entender isso? Desprovidos dessa guarda. E aí a gente vai remediando com animais domésticos, aqueles que têm mais sensibilidade vão se cercando de animais domésticos de pequeno porte. Mas os animais são como uma bateria. Uma bateria de caminhão tem a mesma potência de uma bateria de celular? Não. Bateria de caminhão é maior, tem mais potência, ok? Bateria de celular é menor, tem menos potência. Bateria do relógio tem menos potência ainda. Então nós temos em casa pequenos receptáculos, pequenos vasilhames, invólucros de energia, que são os nossos animais. Que rodeiam a nós, que se aproximam de nós quando estamos em um momento complicado emocionalmente. Que sentem quando entra em nossa casa alguém que não tem boa energia. Que percebem oscilações energéticas dentro do nosso ambiente. Só tem um problema. Você talvez tenha ido à praia, recarregou suas energias. Talvez você tenha ido à mata, à floresta, viu a luz do sol, sentiu a brisa da montanha, as partículas energéticas das montanhas, das árvores tocaram você, você se reenergizou. Quem volta reenergizado da floresta, da mata, da cachoeira, da praia, de tomar um sol? E o que estamos fazendo com os nossos bichinhos? Eles ficam em casa. Muitos não saem, não tomam sol, não vão para a mata, não vão na floresta, não vão na rua e ficam em casa, sendo drenados às vezes pelas demandas que recebemos, pelas pessoas negativamente energéticas que se aproximam, pelas demandas familiares, pelos problemas emocionais. E às vezes um bichinho desse falece, adoece e morre antes da hora. Por quê? Porque eles também precisam recarregar energias. Aí entra a questão da parte número 1 do cuidado com os animais. Eles precisam ter contato com a natureza, nem que seja pequeno, nem que seja até uma área verde, nem que seja até uma área aberta onde ele possa tomar sol, ser atingido pelos raios solares, pôr os olhos no céu. Bicho nenhum, em sua origem, nasceu em cavernas, nasceu em lugares sem sol, em apartamentos. E nós estamos, muitas vezes, expondo os nossos bichinhos a essas demandas potentes, sem recarregar as energias deles, sem ajudá-los. Enxergue seus animais como guardiões, como baterias elétricas, como seres que precisam desse cuidado. Passear, tomar um ar, um vento, um benzimento. Nós descarregamos a nós mesmos com as nossas preces, mas nós não fazemos isso nos nossos animais. Precisamos benzer dos animais. Ah, pode, pode. Uma figura muito conhecida dentro da espiritualidade são os sacangás e as semirombas. Semirombas são os homens santos
dos matos, das florestas, das cavernas. Representados em algumas religiões pelo monge, pelo frade, pelo frei. Francisco de Assis foi uma representação de um semiromba, que tinha uma energia tão limpa para os animais, tão aberta à comunicação, que vivia cercado deles. Você já viu quando você está bem espiritualmente, você anda pelas ruas e os animais se aproximam de você? Vêm até você e te seguem. Alguns entram dentro da tua casa. Precisamos tratar os bichinhos com a devida cautela. Então, é muito importante que entendamos que esses animaizinhos que se aproximam de nós, por algum acaso, um beija-flor, exatamente, por algum acaso, possam estar dentro das nossas casas, ou entrar nas nossas casas, ou nos acompanhar, eles precisam de cuidado, precisam ser descarregados, precisam de benzimento, precisam de prece, precisam de reiki, precisam de oração. Porque eles estão do seu lado como uma ferramenta da espiritualidade. Você às vezes reza e enxerga e acredita em animais de poder, mas os animais de poder que estão vivos na sua casa, você não dá a devida atenção às vezes. E um felino, um cãozinho, um pássaro, peixes, tartarugas, são hoje os animais de estimação que nós temos acesso. Mas nós não nascemos dentro dos apartamentos, das casas. Nós andávamos, no princípio de tudo, com os grandes animais, com animais de grande porte, cavalos, touros, grandes répteis. Então, é importante entendermos a força que tem tratar bem e cuidar do campo energético dos animaizinhos. Perguntas? Você falou de semirombas, qual foi o outro nome? Sacangás. Sacangás seria o quê? Os sacangás são os rezadores mestres que andavam acompanhados de animais nas florestas, andavam acompanhados de outros moradores das florestas. São ícones da reza, ícones das tribos africanas, das tribos banto-ameríndias. São líderes que faziam uso da presença dos animais. Você perceba que todo filme que tiver um grande guerreiro ou um feiticeiro, ele sempre vai ter um animal. Ok. Todo filme que tiver um grande guerreiro, um lutador, ele tem um animal. Ou o feiticeiro tem um animal, tem uma ave, tem um réptil, tem um animal de grande porte ou pequeno porte, ele tem um animal. Então, por quê? O que isso quer dizer? Que nós também devemos contar com a força dos animais. E os animais contam com o nosso cuidado. Como dizia anteriormente, nós não nascemos nas florestas, nós não fomos criados, aliás, nos apartamentos, nós nascemos nas casas, nas cidades. Nós estamos urbanizados, mas a nossa essência foi conectado à fauna e à flora. Nossa essência foi a fundação dos tempos, nos fez surgir no planeta onde tem fauna e flora, onde estávamos próximos à vida. Não que nem eu estou aqui, cercado de tijolo e cimento.
Entendem? Pode falar, Odilei. Então a diferença entre Sacangás e Semirombas é só porque os Sacangás eram guerreiros que ficavam lá de grandes animais, lutavam juntos e Os sacangás são figuras tribais. Os semirombas têm origem na fé católica cristã medieval. Então, passo 2. O que devemos fazer? Ponto 1. Você não deve deixar passar mais de um dia sem tirar seu bichinho de casa para ver o sol. Pode ser o bicho que for. Ele tem que ver o sol. Ele tem que ter contato com a natureza. Ele reenergiza quando tem contato com a natureza. Ponto 2. Você pode benzer seus animais. Eles estão esperando por isso. Fiz um benzimento uma vez num cãozinho. Ele deitou no chão com a pata em cima do. Com a, a cabeça em cima das patinhas assim. E conforme a gente passava os galhos de arruda nas costas dele, ele começou a adormecer. Ele estava descarregando. Estava extremamente carregado. E adormeceu. Esses animais, eles captam as frequências negativas, absorvem e devolvem para o ambiente vibrações melhores, vibrações energéticas positivas. Nós não precisamos ser muito gênios para perceber isso. Os gatos, os felinos. O primeiro animal que morre quando alguém de baixa frequência entra na casa são os pássaros. Os pássaros são frágeis. Eles precisam de proteção, de ajuda. Né? Então perceba que os animais de poder são um ensaio desse vulto energético natural, agora no plano astral. Então, se existe no plano astral uma proteção de um animal de poder de grande porte, observemos os animais de poder que estão ao nosso redor. Pode falar, André. Eu tenho 3 gatos, 2 fêmeas e um macho. E uma delas, cada gato tem um motivo de ser para estar comigo. E uma das gatas é Xena, Princesa Guerreira, uma gata preta. E essa Xena, ela é um pouco arisca. Melhorou muito comigo ao longo do tempo, mas desde novinha ela é muito arisca. Tinha dificuldade de receber carinho, hoje em dia já recebe. Agora, eu não passeio com eles. Eles ficam no meu apartamento. Tem o sol que entra na janela, mas não é a mesma coisa, né? E eu acho que com ela, eu não sei até que ponto eu consigo botar a coleira, entendeu? Porque ela é. Até para vermifugar, eu tenho que levar para o veterinário. Eu não consigo vermifugar ela. Uma boa solução é os transportes para felinos. Coloca ele dentro de um case de transporte. Se ele é brabo, se o bichinho é brabo, coloca dentro de um case de transporte que seja vazado, que possa passar luz do sol e leva para expor ele ao sol. Leva para colocar no sol, leva para colocar pertinho do mato. Se você acha que não consegue cuidar dele com a coleira, utilize uma estratégia para que ele possa ter esse contato, né? Que é importante. Bom para os pelos, bom para a circulação sanguínea, bom para eles de forma geral. Né?
seria importante. Mas eu entendo, tem animais que, apesar de serem domésticos, são ariscos, são difíceis de lidar, de tratar, não é? Entendo perfeitamente. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Esses dias uma amiga nossa do grupo estava atravessando um período muito complicado e a tartaruga dela morreu. A tartaruga da Elisângela. Ela foi ver a tartaruga tinha morrido, estava com a barriga para cima. E era um animal relativamente jovem. Para esse tipo de animal, era jovem. E era uma demanda, por certo. Ela já tinha sentido a demanda, as forças de uma demanda energética. E o animalzinho sentiu. E não é difícil isso acontecer. Não é raro. Então vamos cuidar dos bichinhos. O senhor morreu. O senhor também, Ju? Quer falar? Então, foi há muito tempo isso. Eu ganhei uma tartaruga. Na verdade, meu tio trouxe uma tartaruga para mim do exterior. Ela estava saudável, estava perfeita. E ela ficava comigo. Meu quarto era a suíte, né, onde eu morava. E ela ficava no banheiro, no meu banheiro. Tinha bastante espaço e tudo. E quando eu ia para a varanda de casa, ela ficava lá e tudo. Mas assim, ela estava ótima no dia anterior ao que aconteceu. Estava ótimo. E eu sou muito sensitiva com energias, né? E aí eu amanheci, de um dia para o outro, eu amanheci doente. E assim, muito ruim mesmo, muito gripada, com a garganta inflamada, febre. E aí eu fui olhar a tartaruga no meu banheiro para ver por onde ela estava. E aí quando eu cheguei no banheiro, ela estava de barriga para cima. E eu tenho certeza que foi demanda, por conta da energia que eu senti. Porque eu também estava bem e fiquei doente, mas se eu não tivesse ela, poderia ter ficado muito pior. Com Né? certeza. Eu acredito que ela tenha pego uma carga muito maior, tanto que morreu, e eu amanheci doente, mas não como eu acredito que eu ficaria se não tivesse ela. Mas foi demanda, com certeza. E é assim que funciona. Eles recebem a carga e amenizam o choque da nossa carga. Então, como escolher um animal, né? Porque se eles têm essa função, nós que somos conectados à espiritualidade, precisamos estar sensíveis. Qual é o animal certo para você, né? Qual bichinho vai te ajudar? Qual animal vai conectar com a sua egrégora e auxiliar na limpeza, proteção da sua casa, da sua residência, né? Então, é importante que tenhamos essa consciência. Existe ainda existe ainda uma necessidade de uma comunicação afetuosa com os animais. Algumas pessoas não conseguem ser afetuoso com os animais. E se eles estão na sua residência, eles estão fazendo o papel dessa girafa, desse cavalo, desse touro, desse leão que antes andava em torno das nossas vidas, no princípio dos tempos. Então, nós temos pouca presença dos animais nas nossas vidas, ao ponto que hoje precisamos dos animais no campo astral.
animais de poder do campo astral para equilibrar as nossas egrégoras. Mas nem sempre foi assim como estávamos comentando. Então, uma outra, eu gostei da sugestão do Edilei, do orgonite, um orgonite pequeno, né, que pudesse ser carregado pelo bichinho. Ia ser interessante também, um orgonite na coleira, né? Isso é interessante. Ou dentro da água. Dentro da água, porque ele vai na água e ele se expõe ao orgonite, o orgonite pode limpá-lo. Também interessante. Sempre usei, quando tive animais, o tecido vermelho. Uma fita vermelha colocada no animal com a intenção de proteção. Sempre funciona muito bem. E benzer o bichinho. Danilo, como? Como se benze o humano. Com o mesmo coração para rezar, com os mesmos elementos, com os mesmos objetos, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Né? Não tenha dúvida, benza seus animais frequentemente. Porque eles foram colocados ao seu redor para que você possa receber ajuda, auxílio. Deixa eu ver que o André falou uma coisa aqui. Tem um ponto de força que é alimento, como vela de 7 dias para meus pais, meus irmãos e meus 3 gatos. Sensacional. Mas seria bom separar, viu? Porque eles não podem estar dentro da mesma concentração energética da sua família. É bom você cuidar deles de outra forma. E como o animal não tem espírito, é difícil influenciá-los através de uma ação espiritual. Danilo, mas animal tem alma, então? Não. Nenhum, nem outro. Os animais são espectro, que é uma fusão energética que mantém o animal vivo. Algumas correntes vão falar diferente, alguns vão dizer que o bicho tem alma, outros vão dizer que tem o céu, tem até no céu o bicho. Mas hoje eu estou falando que eles não têm alma nem espírito. Os animais são diferentes. Eles têm um espectro que vem da natureza, ocupa o corpo animal, dando a vida, o instinto, a mecânica individual de cada serzinho daqueles. E quando chega o momento, esse espectro se vai. Mas esse espectro pode ir embora de forma antecipada. Se esse animalzinho adoecer antecipadamente, se ele for maltratado. Entendem? Então, animal não tem destino. Não tem um destino. Ah, esse animal foi destinado a isso. Não, ele não tem destino. Ele tem funções. Então, como ele não tem destino, se não for tratado bem, ele pode morrer antes da hora. Tá bom? Tirou minha ilusão de ver minha gata Rebeca. Você achou que ia ver ela onde, Mônica? Sei lá, em qualquer lugar bonito. É que vou explicar para você como funciona, mas você não precisa engolir e tudo que eu estou falando. Você pode mastigar também e procurar outra opinião. Mas assim, a fauna tem uma carga energética, tem uma bolsa energética que se conecta aos animais que nascem. Essa energia volta para essa carga energética quando os animais falecem. E vai carregar um outro corpo animal quando este vier a nascer.
Ah, então pode ser que esse animal que eu tenho hoje tenha carga energética do meu animal. Não sei, não posso entrar nesse detalhe. Não sou perito em reencarnação animal. Mas o que eu entendo é que a fauna é como se fosse um ser vivo único, uma entidade única, que insufla energia em cada ser vivente da fauna. Cada animal tem essa energia dentro de si. Se ele for abatido por um leão, uma foca, ficar enroscado numa cerca e o corpinho dele não aguentar, essa energia dele volta para o campo energético. Ok? É assim que eu entendi, que eu aprendi. Então, as impressões. Ah, uma coisa importante. As impressões energéticas dos animais podem ficar no plano terrestre. Não é raro alguém ver o vulto ou a imagem de um animal que já partiu. Porque a energia dos animais marcam o campo etéreo ao nosso redor, na nossa casa e no plano visível. Não é difícil de entender que alguns de nós sejam visitados por animais de poder no campo energético e nós os vemos. Por quê? Porque eles estão no campo energético, eles marcaram o campo energético, então eles vão se manifestar, vão aparecer. Ah, então é o bicho que morreu lá. Não, não, não. É a energia dele que marcou a Terra e está ali. Então, para que nós vamos cuidar bem dos animaizinhos? Para eles não partirem antes do tempo, para eles estarem sempre carregados, com suas baterias energizadas, com seu corpinho ativo e tenham bastante vida e vida longa. Os animaizinhos de hoje em dia estão morrendo muito rápido, porque eles ficam só dentro dos apartamentos, não são tratados como deveriam ser tratados, e são parte da formação etérea da sua casa. Então, você pode benzer seus animais. Não é errado. Não é demais, não é excessivo. Pode colocar o gonite? Pode. Pode colocar uma arruda pendurada no... Pode. Pode dar um banho de descarrego no bicho? Pode. Posso benzer, rezar por ele? Pode. Ele tem uma carga energética ali. É a mesma coisa que acontece com a gente, pessoal. O que você acha que acontece com você quando alguém bate folha em você? Pega as folhas lá e bate folha em você para te benzer. Você está recebendo energia da planta, da folha. Caiu uma ficha aí? Você está recebendo energia. Por isso a folha tem que ser fresca, a planta tem que ser fresca. Você nunca parou para pensar nisso? Quando você vai num terreiro, receber um bate-folha, receber um descarrego, receber um benzimento, a folha é fresquinha, está lá verdinha, acabou de ser tirada. Não pode ser passada, velha, guardada, senão não precisava nem ter trabalho. Ia de uma vez só no ano, guardava tudo, secava e batia a folha seca nas suas costas. Não! Tem fluido vivo da planta, tem energia. Hum? Isso é segredo demais, hein? Isso é bonito demais. Conseguiu entender? Então você vai pegar um raminho, vai pegar um galinho, vai passar no bichinho que fica dentro do apartamento tanto tempo. Expõe ele essa energia. Viu, André? Se não conseguir levar o bichinho na rua, traz a mata para dentro de casa. Pega um bom ramo de manjericão, passa no bichinho, um ramo de manjericão, dá um banho nele de guiné, dá um banho nele. Você entende? Porque ele está dentro da sua casa. É uma bateria energética que pode estar drenada e pode morrer antes da hora, se for drenado por completo. Puxa vida, se eu tivesse feito isso com o meu outro animalzinho, talvez eu não tivesse morrido. Não tem si, né, gente? Nós fazemos aquilo que nós podemos fazer quando nós sabemos o que podemos fazer. Você está sabendo agora? Daqui para frente você vai fazer. Recebeu informação agora. Então você vai cuidar dessa informação a partir de agora. Dúvidas?
Estamos chegando ao final. Voltando para o início, aquela questão do seres tônico, como é que você usou a palavra? Eu Sim, tava... a tônica elementar de cada ser. A Né? tônica Você vê, o elementar. cãozinho, o gato, são animais da terra. Ok? Macaco, terra. Jacaré, água. Peixe, água. Tem cobra que voa, ar. Pássaro, ar. Vagalume, fogo. Eu estava Enguia, querendo deixar só essas palavras mesmo. enguia, fogo. Hum? Lagarta flamegante, daquela que você põe a mão, cai a mão. Fogo. E o que dá choque é o quê? Bondo, marimbondo, fogo. O que mais, Judirei, que você estava falando? Desculpa. O animal que dá choque, ele é o quê? A enguia, fogo. Tem energia dentro dele, fogo. Então também é fogo. Quem? Vagalume. Vagalume, fogo. Mas vagalume não entra no critério de animal, não é? Entra. É parte da criação. É bicho. Porque o que separou essas coisas foi a genética humana natural. Se você for olhar, é tudo criação. É tudo parte do mesmo plano. Se reproduz, come, até dorme, voa e ilumina. Água marinha, daquela que brilha no escuro. Fogo. Putz, tem um fogo que está dentro da água. Olha que loucura. Aí você vai ver animais que são híbridos, né? O hipopótamo fica melhor dentro da água do que fora, mas parece um bicho parece um bicho da, da terra, né? Ele é grande, forte, parece uma montanha, mas ele fica benzão dentro da água. Tem bicho que é híbrido. Ficou muito claro para mim essa parte? Interessante. Tá bom. Obrigado, Ju. Porque se vocês não têm dúvida, pode ter acontecido duas coisas. Ou expliquei muito bem, ou expliquei muito mal. Obrigado, André. Obrigado. Gratidão. Então, entendem, pessoal? Esses bichinhos que a gente tem dentro do nosso apartamento é responsabilidade nossa, porque no negócio de apartamento, casa, é uma coisa que a gente que criou, né? Eu trago o bichinho para dentro, tem que cuidar dele. Então, bens de bicho, descarrega o bicho, põe uma microdosezinha de ayahuasca aí na água, gotinha. Tu, tu, tu. Hum? Florais, sensacional, André. Florais, sim. Passa uma bola de farinha no bicho, Ju. Hã? Uma bola de farinha. Descarregar o bichinho. Um orgonite, eu diria. O orgonite, põe dentro na água, o orgonitezinho, ele vai sempre na água beber, vai sempre descarregar. Floral de ayahuasca na água dos gatos pode? Eu acredito que sim. Só que eles vão ficar mais alerta e os olhos mais abertos ainda, né? Eu colocaria um floral de bar, eu colocaria um rescue, eu O colocaria floral de bar. um. Hã? Exatamente, o floral de bar, porque não tem floral de ayahuasca, não. Tem sim, tem. É microdose, É porque microdose. floral vem da O flor. pessoal chama de floral agora o delay, mas é microdose. É. Ah, pede, sabe o que você pode fazer, Mônica? Você vai avaliar o bichinho como se avalia o ser humano. Como ele tá? Tá irritado.
Tá briguento. Entende? Tá desobediente. Vai olhar lá na lista, ela vai olhar na lista, sua amiga terapeuta, ela vai olhar na lista. Se quiser, eu tiro floral para você. Eu também sei tirar floral. Vai olhar na lista e vai entender qual que é o floral para ele. Uma outra forma de escolher bicho, estava esquecendo. Desculpa. Estava esquecendo. Uma outra forma de escolher se o bichinho é para você. Pêndulo energético. Sabe usar o pêndulo? Quem sabe usar o pêndulo? Vou dar uma aula extra de pêndulo, hein? Pêndulo energético. Esse bicho é para minha casa? Essa energia serve para o meu lar? Vai ser boa para minha casa? Devo pegar esse bicho? Você pergunta para a energia vai responder. Não adianta chorar se falar não. Alguma dúvida? Então tá jóia. Quem gostou da aula? Sensacional, né? Tem um floral de bar da empresa Therapy para crianças desobedientes. Ah, sim, André. Sim, para criança. Perfeito, seria perfeito, Mônica. Olha aí. Procura aí no Therapy. Eu gosto muito dos florais Saint-Germain também. Gosto muito dos florais Saint-Germain e dos florais de Minas. São esses três florais com os quais eu trabalho. Saint-Germain, Bar e Minas. Eu gosto muito dos três. Cada um complementa o outro. Ah, sua vizinha faz Saint-Germain. Bacana. Legal. Chama violeta nele. O legal do chama violeta é que se você fizer assim, ó. Você segurar o floral de chama violeta e falar assim, obediência. E der pro bichinho, é o que vai rolar. Porque a chama violeta ela é transmutadora, ela se condensa de acordo com o desejo. Então, um desejo santo, sagrado, puro, como por um animal, ele vai conduzir esse carinho, esse cuidado, né? Vai plasmar isso no bichinho. Então é isso. Tá bom, pessoal? Falando de pêndulo, tem uma coisa interessante. Eu tenho um amigo que pendula a carne que ele vai comer. Por quê? Porque tem bicho que escolheu ser alimento. Tem bicho que não escolheu ser alimento. Dorme com esse barulho agora. Tem animalzinho que escolheu ser alimento. Tem animal que não. Assim como tem animalzinho que escolhe fazer parte das cerimônias. Tem animal que não. Tem animal que escolhe você. Tem animal que não. A Anne Pêndulo fez uma viagem agora esse final de semana. E aí eu utilizei a mesa ascensional arcturiana, né? De cura arcturiana. E minha esposa, ela sempre andou de ônibus, ela enjoa. E dessa vez ela não enjoou, nem na ida nem na volta, porque eu fiz a mesa para nós três e pedi também proteção para todo mundo que ia. Então, assim, não teve nenhum acidente, não teve nada assim, foi uma coisa maravilhosa. Parabéns. Bacana mesmo. Eu sou muito fã das mesas porque elas conectaram pessoas que antes não tinham nenhum acesso a espiritualidades bem profundas. Pessoal, essa é a nossa quarta aula e eu peço que vocês revejam as aulas e nós vamos começar o ciclo da quinta aula, na próxima aula, com um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre miasmas, larvas astrais, espíritos desencarnados e obsessores. Isso na próxima aula. Dorme com esse barulho agora. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Um privilégio estar aqui com vocês partilhando. Obrigado, André, Juliana, Adilei, Michele. Eu vou fazer uma prece para a gente encerrar. Nós agradecemos a espiritualidade que nos deu orientação, nos coordenou, nos trouxe até aqui, nos deu sabedoria. Agradecemos aos espíritos ascensionados, os seres de luz que nos acompanham. Agradecemos a toda a egrégora de ensino que frequenta esse espaço e que livremente tem acesso ao meu coração. Agradecemos às egrégoras de consolo, conforto,
e somos conectados aqui à gratidão que temos pelos animais que passaram pelas nossas vidas e pelos que ainda vão passar. Nós somos responsáveis por esses bichos da mesma forma como eles nos guardam de maneira instintiva e às vezes obediente. Também somos responsáveis de guardá-los, como guardadores fiéis e obedientes que somos. Também vamos cuidar deles, da energia que eles têm, da força etérea ao redor deles, para que eles possam sempre estar saudáveis e felizes. Somos gratos, que a gratidão nos permeie, nos auxilie, nos banhe. Assim seja, assim é, assim será. Axé, Saravá, Deus abençoe, amém, aleluia, Mokuyu, Colofé, Amurubu Yambuxixê, Let It Be, bendito seja, e que mais, Julie? Como é que é no Rei? Que assim seja. Que assim seja.